Boa noite, boa noite, boa noite. Aguardar um pouco aqui. Vamos entrando, pessoal. Luciano Martinez, um abraço. Boa noite. Lina compareceu na última live. Vocês estão me escutando bem? Se estiver escutando, manda um joinha aí, um like. Boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui. Abraço, meu querido. Depois eu vou combinar de fazer uma contigo, viu? Já fica a deixa aí do convite. Renata, Daniel, Caio, Daiane. Vamos entrando. Tamo junto, parceiro. Bom, pessoal que já está aqui me perguntaram a respeito da última live. Eu já tenho um canal criado do Magistrado Trabalhista, do blog, e ele vai estar disponível. Vai estar disponível assim que eu providenciar alguns ajustes, né? Eu vou colocar a minha live e a do Dr. Glauco, que ficou bem interessante, foram cerca de 1h40, né? E foi um bate-papo bem legal. Quem presenciou curtiu muito e foram várias dicas, várias experiências relatadas. Eu vou deixar disponível para quem tiver interesse, ok? Mas assim que tiver disponível eu aviso nos canais, tanto no Instagram quanto do YouTube e também lá do Facebook. Bom, eu vou tentar enviar o convite aqui para o nosso participante. Só um minuto. Enviando. O Otávio Calvé. Ele já enviei aqui o convite. Estou aguardando o nosso ilustre participante. Nayara, tudo bem? Um abraço para você. A minha assistente acompanhando a live aqui, uma satisfação. Elizabeth, Maria Antonieta. Bom, eu vou aproveitar o espaço aqui também para fazer propaganda mais uma vez do meu livro, que é o livro lançado pela editora Juspodium em 2019, sobre a carreira da magistratura do trabalho. Então tem um relato aí de vários juízes, né, sobre tanto da carreira quanto as técnicas e metodologias de estudos pro concurso. E o nosso convidado já apareceu aqui. Aceitei o convite, aguardando a conexão. Boa noite, Opa, boa noite. Tudo tudo bom? Tudo bem? bom? Maravilha, tudo em Tá me paz. escutando bem? Muito bem, tá tudo ótimo aqui. Tô te escutando bem. Bom, ô Calvê, aproveitar aqui o ensejo, eu estou tentando organizar esses encontros com vários juízes que, no meu modo de entender a magistratura, são juízes vocacionados, né? E que, de alguma forma, incrementam a nossa prestação jurisdicional. Um deles é você. Você, sem assim, puxar saco, você me inspirou nessa árdua trajetória aqui. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso a Já. respeito, né? E o interessante, eu não cheguei a ser um aluno seu, virtual, mas o que eu tive de contato com você foi através de algumas obras suas. Uhum. E, inclusive, eu tô com uma aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar. Não sei se você vai lembrar aqui, ó. Ô, Ó, sentença trabalhista, maravilha. ó lá, ó, Labor Editora. legal, né? Eu acho que eu tinha te Maneiro. falado. Eu tinha uns Já. 3 livros, eu acho que a Labor Editora, né? Era É. uma editora que você tem, eu acho que lançou, ficou um tempo, né? A gente fez junto com um cursinho preparatório que existia na época, né?
Aí a gente fez essa editora para fazer os livros de apoio, né? Foi um período aí muito legal, um período bastante produtivo, né? Eu Mas estava isso aí. vasculhando aqui, eu falei, ó, eu tô com o livro de sentença dele aqui, aí tinha uns modelos, eu pegava para fazer sozinho, cronometrando, e depois colocava como espelho de correção, né? E Muito ele foi bem legal. legal. E assim, eu coloco também para os meus alunos, né, alguém que está assistindo aqui, tanto em alguns materiais, a gente tem o edital esquematizado para magistratura do trabalho, que é uma dúvida Uhum, recorrente, como a gente tem que iniciar esses estudos para magistratura, quem já é veterano também nos concursos, como que deve se proceder. Eu lembro também, na minha trajetória, quando eu acho que o aluno e o candidato ele tem uma proximidade muito grande com o autor, né? Um uhum, deles era você, e principalmente nesses livros. Eu levava também um livro de convenções da OIT, tinha de normas uhum, internacionais, eu achava bem legal. O uhum, custo-benefício era bom, né? aham, E aí tinha também a questão de fazer autotexto. Eu tinha alguns autotextos, né, produzidos para a prova de segunda fase, que eram mais ou menos os textos de 3 a 4 linhas sobre um instituto que possivelmente poderia ser cobrado em segunda fase. Aí tinha alguns autotextos com artigos seus, né, que eu pegava alguns modelos ali por exemplo, de direito à desconexão, né, de direito aham, ao lazer e também de consórcio de empregadores. Então é. você participou aí de algumas aprovações em segunda etapa minhas, né, nesses Muito bom, muito autotextos. bom. Muito bom, que E, legal, fico feliz. e aproveitando esse espaço aqui, eu queria que você falasse para o pessoal, se apresentasse, quanto tempo você tem de magistratura, né? E Uhum. pode ficar à vontade. Então, Wagson, assim, primeiro eu fico muito feliz assim com esse. A gente já tinha conversado pessoalmente, né, sobre a sua trajetória e no que eu participei aí como professor. É muito legal a gente ver o resultado assim, né, do trabalho e você sente isso hoje do outro lado, né? Pois Você é. ajudando vários alunos aí a terem esse grande sonho conquistado, né? Porque eu acho que, primeiro de tudo, é isso, né? A gente, quando se propõe a estudar para ser juiz, a gente tem um sonho, né? A gente tem uma meta, assim, que não é simplesmente ter uma profissão, né? Mas de realizar uma vocação que a gente sente, um chamado que a gente sente para essa profissão específica, né? Então é muito legal a gente contribuir, né, com as pessoas que conseguem chegar lá e que fazem o que é possível para chegar lá, né? A vida se encarrega, né, de levar você até o fim ou não, mas o importante é a gente se dedicar ao máximo e nunca desistir para a gente chegar a esse resultado final, né? Então fico muito feliz aí de participar e poder falar um pouquinho sobre a minha história, como aconteceu comigo, né? Que foi uma história, na verdade, bem fora da curva, né? A minha história como candidato de concurso é uma história que, graças a Deus, fica naquelas assim de sucesso total, né? Porque todos os concursos que eu fiz, graças a Deus, eu fui aprovado. Não tive essa experiência, né, de não passar num concurso, né? Desde antes, na verdade, porque eu comecei minha história de concurseiro muito jovem. O primeiro concurso que eu fiz foi para ir para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né, EPICAR, quando eu tinha 15 anos de idade. Então foi ali que eu comecei a fazer concurso, na verdade. E desde então, minha carreira toda foi paralelo, né? O público, fazer um concurso, estudando, até eu me formar em Direito para fazer concurso para juiz, né? E na época que eu fiz concurso, foi em 1997, já tem um tempinho, né? Pouco tempo, né? Um pouquinho. Não existia a exigência de 3 anos, né? De bacharel em Direito, 3 anos de formado. E foi um dos atrativos para mim para escolher a magistratura do trabalho, né? Foram dois atrativos principais. Essa questão do tempo, né? E o atrativo maior de todos foi que eu não gostava de nada ligado à área criminal. Então eu procurei dentro das carreiras públicas aquelas que não tinham nada a ver com criminal, né?
E aí você ali na faculdade, no iniciozinho, você nem entende direito as coisas, né? Você tá ali meio Sim. perdido. É. E aí eu vi, ó, a área trabalhista não tem. Eu falei, bom, vamos ver o que é essa área trabalhista, né? E aí eu gostei, né? Eu comecei a me identificar com a matéria e dentro da faculdade eu já fiz concurso para o TRT, para ser servidor do TRT, né? Então eu estava acho que no quarto ou no quinto período, eu fui aprovado como, na época, auxiliar judiciário, hoje técnico, né? Concurso de ensino médio, na época, segundo grau. E dentro do tribunal eu me apaixonei. Ali eu vi que eu tinha perfil para essa atividade, era o que eu gostava, vi os juízes trabalhando, né? Aí você tem aquele contato direto ali com a magistratura. Me encantei por aquele negócio ali e já fiz a faculdade focado nisso. Então, isso é uma coisa que eu falo que me ajudou muito. Eu, no quarto ou quinto período da faculdade, eu já decidi que queria ser juiz do trabalho, né? E aí eu reconheço, eu fiz uma faculdade assim muito seletiva, né? A minha faculdade é muito boa, né? É a UERJ aqui do Rio de Janeiro, é uma referência nacional, né? E eu realmente direcionei a faculdade assim, ó, todas as matérias que caiu na prova para juiz do trabalho, eu estudava muito. Uhum. O que não caía, eu levava ali, sabe, Sim. penal, não sei o quê. Eu levei assim, eu trabalhava, então eu tinha que fazer escolhas, né? Aham. Então a parte que não caía no concurso, eu levei na flauta assim só para passar. E a parte que caía no concurso, eu estudei sério, né? E foi assim a minha preparação para concurso. Quando eu cheguei no nono ano da faculdade, eu comecei a fazer cursinho preparatório. Na época já era o curso da professora Vólia Bonfim, né? Eu fui aluno dela nesse último ano de faculdade. Então, o meu último ano foi basicamente o seguinte: eu fazia faculdade de manhã, da faculdade eu ia direto para o tribunal, fazia jornada de 7 horas, né? Do tribunal eu ia direto para o curso. Então foi assim, foi um ano punk, né? Um E ano, foi servidor por quanto tempo? fui Não sabia que tinha sido servidor, servidor. fui servidor de 94 até passar para juiz em 97. Foram 3 anos e Olha meio só. como servidor. E Técnico judiciário, auxiliar, né? na Técnico. época era auxiliar Ah, judiciário, entendi. né? Hoje se chama técnico, né, de Uhum. segundo grau. Mas aí o que eu fiz também? Eu já no tribunal, quando eu decidi que queria ser juiz, eu sou um cara muito proativo, né? Eu sou aquele cara, Sim. eu sou gente que faz. Aham. Então, como servidor, eu fiz todos os cursos que o tribunal ofereceu. Curso de cálculo fazia. Curso de fazer minuta de sentença fazia. Curso de não sei o que lá, fiz todos, né? E aí dentro do tribunal eu ficava ali me posicionando para tentar alguma coisa que me levasse mais para próximo do juiz, né? Sim. Porque assim, quando eu entrei na carreira como servidor, né, o pessoal caiu numa vara, a 31ª vara do Rio, e o serviço que normalmente você entra na vara é o pior possível, né? É. Me colocaram ali no balcão, na Aham. época em que os processos eram só físicos, né? Não tinha nada eletrônico, Aham. e ainda tinha fichinha de acompanhamento de processo. Olha Eu, só que eu, eu loucura. peguei um pouco disso, eu peguei um pouco Pegou? disso. Peguei. Bem no final, assim, no No quadrante finalzinho. final. Aham. Então eu tenho orgulho de falar que assim, eu peguei toda a transformação, né, da Justiça do Trabalho, da fichinha, né, até a audiência telepresencial agora, né? Estamos pegando a curva inteira. Exato. E aí eu me posicionava no tribunal assim, fazia tudo que eu podia, todos os cursos, tal, para poder pegar cargos melhores, né, para poder chegar mais perto de algo que fosse atividade fim, né, jurisdicional. E aí, quando eu estava no nono período da faculdade, surgiu, não, eu estava no oitavo período da faculdade, sétimo, oitavo, surgiu uma vaga num gabinete. Na época, gabinete de classista, era classista do empregador, doutor Uhum. Murilo Donato. Mas era uma vaga para digitar, era trabalho de datilógrafo, né? Aham. E aí eu fiquei sabendo dessa vaga, não conhecia ninguém. Todo lugar que eu entrei não conhecia ninguém, sem peixada, sem nada, sabe? Aí eu bati na porta do gabinete, falei, olha só, fiquei sabendo aí que estão precisando de um digitador, tô aqui, quero fazer uma... Aí a chefe de gabinete me fez fazer um teste, eu fiz o teste, eu digito muito bem. Aí ela adorou e fez mundos e fundos para eu ir para o gabinete.
ali foi realmente o início da minha aprovação. Por quê? Porque o meu trabalho era digitar os votos que eram feitos à mão, olha só que loucura, dos assistentes do desembargador. Então ali eu comecei a ver as decisões, comecei a aí, né, não me limitava a digitar, eu olhava os processos, ia entendendo aquele negócio, fui ali estudando já, né, levando a sério aquilo. Até que no ano seguinte, quando eu estava no nono período da faculdade, surgiu a possibilidade de eu virar votista. Então, assim, eu nem sei se eu podia falar isso em público, mas eu comecei a fazer minuta de voto para desembargador no nono período da faculdade, não estava nem formado ainda. Sim, eu também tive essa experiência, eu fui assistente de desembargador no meu quarto ano de faculdade. Era uma época que no TRT-18 quase ninguém tinha intenção de minutar voto, né? Essas propostas de julgamento de segundo grau, aí facilitou a minha ida lá para um gabinete, que era um gabinete do Quinto Constitucional, e aí eu falo tanto para os meus alunos, é o seguinte, quando você consegue aliar o seu trabalho com o concurso que você pretende, né? Não é, eu não falo que é estudar no trabalho, mas se você tem algumas percepções de utilizar aquilo e canalizar, né, para um objetivo específico, que é para o concurso, é excelente, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu também era muito curioso, fazia vários cursos lá que o próprio tribunal disponibilizava. Estava na secretaria e eu lembro que eu fazia uma espécie de, que até hoje tem, de certidão de crédito, né? E as medidas executivas ficavam inexitosas, não achavam nenhum bem patrimonial, ficavam infrutíferas, né? E a vara expedia aquela certidão de crédito. Aí eu fazia aquela certidão de crédito, catalogava reclamante, reclamado, os dados, o cálculo, o crédito líquido, né? Fazia todo aquele aparato administrativo. Só que aí eu pensava, vem cá, certidão de crédito, que coisa é essa, né? Da onde vem isso? Isso é regulamentado onde? Ah, não, é no provimento interno aqui do tribunal. Ué, mas não tem norma processual, uma norma de uma legislação federal regulando isso, né? Aí eu perguntava, e aí, que instituto é esse, né? Será que um provimento interno pode regular isso? Isso aí não é matéria processual? Isso não é um título de crédito? A gente não pode entender como título de crédito, né? E se a gente entende como matéria processual, não seria também inconstitucional, porque está na Constituição, o artigo 22, que é matéria exclusivamente da União, né? Legislar sobre direito processual. Aí a diretora falava, não, quieta, tá bom, quieta, você está começando agora. Simplesmente faz, né? Tumulto, pega o modelo aí e faz. Pega o modelo e faz. Mas não, a gente tem que entender o que você está fazendo, né? Não é fazer aquela coisa mecânica que tem muito no serviço público no geral. Né? Aquele autômato, né? A pessoa faz por fazer. E eu acho que a minha assistente está aqui, ela estava aqui presente. Uma das coisas que eu quis que ela aprendesse era não fazer a coisa mecânica. Entender o instituto, por que você está aplicando. Aquela base, né? Você tem uma base e você construindo isso, você deslancha, né? Eu acho assim, que esse é o seu perfil, né? Também. Exatamente. E outra coisa também que eu sempre me recusei é fazer as coisas deixando as dúvidas acumularem. Assim, quando eu não entendi alguma coisa, eu ia até o fim. Falei, não, tem que entender esse negócio. O que é isso que eu estou fazendo? Né? Eu tinha esse perfil, né? E aí você começa a se destacar, naturalmente, né? E aliado à vontade de trabalhar, né? Que assim, né? Quando você é pé de boi, né? Quanto mais você trabalha, mais trabalho te dão, né? No serviço público, né? Sim. Então... E Calvê, aproveitando que, desculpa te cortar aqui, o pessoal também tem muita dúvida. Eu abri uma caixa de diálogo, né? De algumas perguntas, né? Um seguidor aqui, a Joyce, ela queria saber como é que foi a sua primeira audiência, como é que foi a experiência. Se você pode contar pra gente, né? Porque isso fica marcante, né? Fica marcante, nunca esquece, né? Então, o concurso que eu passei, depois que eu me formei, né? Eu abri o concurso no Paraná, eu fiz, graças a Deus foi aprovado, e tomei posse no Paraná, como juiz do trabalho.
E aí, na época, não tinha esses cursos de formação longos, Brasília, não sei o quê. É Você na tinha margem, não ali, adianta. não, você tinha ali 3 palestrinhas e, meu amigo, vai lá. Então, Vai e pra guerra, aí, né? vai para a guerra. Então, foi final de 97, eu me vi lá em Curitiba, né? Uma terra totalmente estranha para mim, né? Sou carioca, né? Nascido e criado aqui. E fui fazer a minha primeira audiência. Por sorte, o diretor de secretaria, na época ele não era diretor, mas o servidor da vara era um amigo meu também, que estudou comigo, trabalhou comigo aqui no Aham. Rio. Então foi um pouquinho melhor por isso. Ele estava lá para me ajudar a qualquer coisa, né? Ele era servidor lá na vara. E aí a primeira audiência, eu acho que foi a pior audiência da minha vida até hoje, né? Assim, não, não só porque você não sabe muito o que fazer, né? Você fica ali nervoso, você tem a teoria, né? Mas na prática tal. É. E foi uma audiência complexa, de banco, com 2, 3 testemunhas, aquele negócio pesado, 2, 3 horas de audiência. Hoje em dia, se bobear, eu faria em meia hora, né? Mas na Aham. época foi aquele negócio. E eu sei que chegou lá pelas tantas, o advogado do reclamante pediu para fazer a cariação das testemunhas, na primeira. E eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer aquilo. Aí eu falei, não, claro, vamos, defira, deixa só um minutinho que eu já está demorando muito, eu vou ao banheiro e tal. E nem nada. Eu fui, liguei pro titular, falei, vem cá, como é que eu faço isso aqui? Aham. Aí o titular virou para mim e falou assim, Otávio, nunca fiz. Eu falei, então Te dá uma vira aí, né? ideia aí. Ele falou, cara, bota um na frente do outro, dá esporro num, dá esporro no outro, diz que vai prender todo mundo, dá um ataque, e enfim, e aí resolve. Aí fiz assim, né? E você vê como é pouca experiência, né? Quem eu achei que estava falando a verdade é quem estava mentindo. Quer dizer, Nossa. eu ia julgar tudo errado, né? Então, dei sorte que a cariação acabou mostrando. Então, foi assim, foi bem traumática a minha primeira audiência nesse sentido, uma coisa que aconteceu tudo. Agora, depois terminou também, né? E eu me lembro até hoje, esse meu colega servidor, ele guardou, né, a ata de audiência para mim, na época a impressora matricial, que você ia pegando Sim. aquela folha. Aham. E ela, assim, sei lá, deu umas 15, 20 laudas de ata de audiência. Eu guardei isso muitos anos, assim, minha primeira audiência. Mas depois eu pensei o seguinte, bom, né, se eu fiz essa, eu faço qualquer uma a partir de agora, né? E com o tempo, né, depois que a gente pega ali aquela coisa ali da audiência, você vai vendo também que o juiz, ele tem que ser bem preparado, mas assim, ele também não sabe tudo, né? A Com gente certeza. não tem todas as respostas, a gente tem é que trabalhar com a boa-fé de todos e com a cooperação, e a gente consegue, né, ir desenvolvendo ali a audiência. Depois é o que eu mais gosto de fazer, é a audiência. Não, e nesse período de pandemia dá uma saudade, né? Sala, aquele calor humano, assim. Eu tô sentindo. Aquela balbúrdia, né? É, Eu lembro que uma vez eu estava fazendo audiência, aí entrou um cara com um botijão de água, assim, né? Entrou na sala de audiência e botou em cima da minha mesa. Pá. No meio da audiência, eu falei, meu amigo, o que é isso? Ele, aqui é a 11ª? Eu falei, então, a entrega da água. obrigado. Pega ali, leva ali para o outro lado, por favor, a gente está no meio da audiência aqui e tal. Mas essa coisa do ser humano ali é muito legal, isso eu adoro também. Sim, e aproveitando aí, tem alguma que você, ou audiência, ou um caso que você tenha atuado, que foi bem inesquecível, assim, que você possa compartilhar? Então, tem casos assim que Tem você vários, sente. né? Você tem assim, uma vida longa aí de caso em caso. São 23 anos já de magistratura, né? Então, assim, a gente tem várias situações ao longo da vida, né? Mas tem umas que realmente marcam, assim, Sim. né? Seja pelo lado humano, né? De que você consegue resolver, e outras por questões cômicas, né? Que também acontecem. Uma dessas questões humanas, assim, que me marcou muito foi uma audiência de uma senhora que tinha trabalhado 23 anos na empresa e descobriu que estava com câncer, já em estado terminal, né? E suspendeu o contrato de trabalho e a empresa cortou o plano de saúde. Isso, vamos colocar aí 15, 18 anos atrás, né? E na época não tinha jurisprudência, não tinha nada, né? E a primeira coisa que ela pediu foi tutela provisória, eu deferi a tutela, né, utilizando já princípios, aquela história toda, direito à saúde, apoderação dos interesses e tal, e mandei colocá-la de volta no plano de saúde. E marquei a audiência. Na audiência ela foi, né, e já bem debilitada,
E o que me marcou foi o depoimento do preposto, né? Eu perguntei, mas por que cortaram o plano de saúde? Aí ele falou, olha, a gente não queria cortar o plano, ninguém queria, né? Mas a empresa é uma multinacional e ela mandou a gente ver aqui o que a legislação falava, né? Porque para a empresa ela não poderia fazer nenhum gasto que não tivesse, né, uma correspondência na regra, né? E a regra realmente não falava nada. Então, assim, Excelência, nós adoramos a condenação que o senhor fez. A empresa vibrou ao ser condenada. E assim, isso me marcou, né? Porque todo mundo queria uma solução mais humana, né? E eu consegui canalizar essa solução e logo depois a reclamante veio a falecer, mas conseguiu ter essa sobrevida digna, né? Então esse foi um caso que me marcou bem, né? E assim, de coisas cômicas tem várias, né? Mas teve uma que foi ótima, né? Porque eu fui militar antes, né? Então eu fiz a escola preparatória, depois fui para a Academia da Força Aérea e saí de lá no final do primeiro ano. Então quase 4 anos como na aeronáutica, né? E uma vez eu fiquei preso na aeronáutica porque eu estava andando no pátio. Eu sempre conto essa história com meus alunos. Eu estava andando no pátio e era um pátio a gente chamava de pátio dos pilotis, várias colunas assim, né? E estava vindo um major do outro lado, que era um maior carrasco, né? Major Philip. A gente chamava ele de Major Philip da puta. O cara era carrasco. Aí eu vi ele vindo assim, e eu indo, eu falei, não vai dar certo, né? Já pensei logo, não vai dar certo. Passei por ele, fiz a continência, né? Tal. Aí ele, cadete, volta aqui. Aí eu voltei, pois não. Você prestou continência? Eu falei, sim, senhor. Eu falei, então eu sou maluco. Eu falei, não, senhor. O senhor prestou continência? Eu falei, sim, senhor. Então eu sou maluco? Eu falei, não, senhor. Cara, ele ficou assim comigo uns 2 minutos. Então, aí eu pensei, bom, o cara não vai ter jeito, né? Vou ter que dizer que não prestei a continência, apesar de ter prestado, né? Aí ele, você prestou a continência? Eu falei, não, senhor. Ele, bom, então você vai ficar preso. E me prendeu um final de semana inteiro por causa disso. Nossa. E assim, aquilo ficou marcado na minha aura, né? Fiquei com aquele negócio, né, injustiça, né? Mas tudo bem, os anos passaram, eu virei juiz, eu estou ouvindo uma testemunha, a testemunha está mentindo, mas está mentindo. E ela tinha falado tudo contra o próprio depoimento do reclamante, era a testemunha do autor, assim, aquelas descaradas, né? Aí eu lembrei dessa história, eu não aguentei, eu falei, olha só, meu amigo, das duas uma. Ou você está mentindo, eu sou maluco. Você está mentindo? Ele, não, senhor. Então eu sou maluco? Eu, não, senhor. Você está mentindo? Não, senhor. Então eu sou maluco? Não, senhor. Eu fiquei uns 3 minutos com o sujeito assim, até ele... Aí quando ele reconheceu que estava mentindo, eu falei, bom, então o senhor não vai ser preso. E eu resgatei meu karma, estou liberado. Tem muitas situações, gente. Tem muita coisa legal. E é principalmente testemunha, né? Testemunha que é digamos assim, o chamariz assim, de uma audiência, principalmente de instrução, né? Uma das coisas imprevisíveis, né? O ser humano ali está exposto, então sai um monte de coisa que você não espera, né? E é bem legal. Sim. E aproveitando aqui, Calvê, você está com um projeto aí, não sei se é novo, acho que é Digital Calvê, né? É um projeto novo. Tem vários seguidores também que perguntam como que eu devo iniciar essa jornada aí de direito, trabalho, processo de trabalho, seja para concurso, seja para advogar, né, de uma forma mais aperfeiçoada, ou seja para dar aula, né? Aí eu indico bastante o seu nome lá e eu gostaria que você falasse um pouco, aproveitar o espaço também, para o pessoal conhecer melhor essa ferramenta, né? Esse que eu acho que é um método, né? Um método seu, né? Na verdade, assim, eu tô reformulando muita coisa, assim, essa pandemia e as nossas novas necessidades está me fazendo refletir muito, né? Eu lancei um projeto que é o Digital Calvê, que ainda é um projeto pensando mais naquele tradicional que a gente sempre fez, né? De montar cursos, aí cada curso tem um preço, né? E aí a pessoa compra aquele curso, aquele outro curso, aquele módulo e tal. Mas eu estou, assim, na iminência de tentar fazer um sistema assim, mais aberto para os alunos, sabe? Alguma coisa assim, tipo Netflix, de fazer uma assinatura. Entendi. E a pessoa poder ter vários cursos, vários acessos. Aliás, seria até interessante o pessoal que está assistindo a gente se manifestar aí, se acha bacana essa ideia. Porque é uma ideia esse formato, né? Esse formato, de uma assinatura e a pessoa ter acesso a vários conteúdos.
E aí conteúdos, né, variados, desde aulas aprofundadas, que é o que eu mais gosto de fazer, né? E hoje tem feito muito aulas aprofundadas com prática, né, para a pessoa poder ser um bom advogado, ser um bom servidor, porque eu acho que uma coisa ficou muito clara nessa pandemia toda, né? Se a gente não tiver uma boa preparação, né, a gente tem dificuldade de atuar hoje, né? Passou a época que o direito do trabalho era você chegar lá e fazer um acordinho, né? Isso aí já é passado, né? A formação tem que ser sólida, tem que ser profunda, você tem que saber lidar com os institutos. Então, assim, o Digital Calvé, hoje, ele está ali nesse modelo, mas eu estou na iminência de fazer uma nova metodologia que já existe no mercado, né? Mas que seria, assim, como o nome diz, a minha digital, né? Assim, a forma como eu vejo as coisas, como eu entendo os institutos, enfim, para o Aqui, ó, pessoal se aprofundar. a Jaqueline colocou que Calvé Flix. É algo assim. Até gostei do nome. E a proposta dinâmica atende também o concurseiro para a carreira da magistratura, do Sim, MPT, para tribunais. sim. Porque eu acho que hoje, assim, o que eu tenho visto, né, eu também tenho a carreira acadêmica, né, mestrado, doutorado, aula de pós-graduação, tal. Então, a gente estuda um pouquinho, né, de pedagogia, um pouquinho de educação, e eu tenho visto o seguinte: eu acho que cada vez mais é uma tendência o aluno ser senhor do seu currículo, né? Ele definir quais as áreas que ele vai buscar mais, que assuntos, que temas ele precisa mais do que outros, né? Então, acho que aquela época em que a gente montava uma grade, né, e fazia uma imposição, não sei se é hoje o melhor. Eu acho que hoje é importante, como você faz, a pessoa conseguir ter o norte, né, o roteiro, assim, O itinerário, né? o Para seguir. itinerário, quais são E dentro desses itinerários, a pessoa tem que fazer sempre uma autoavaliação, eu acho, né? Sim, Porque a gente tem a tendência de estudar mais do que a gente gosta, né? exato. Então, assim, eu, por exemplo, eu adoro hora extra. Você vê que eu tinha que ser juiz de trabalho, né? Eu adoro. Aham. Então, assim, tudo que é ligado à duração do trabalho, eu consumo, rapidamente eu quero ver tudo, né? Agora, outros temas já não curto tanto. Aí é aquela coisa mais, né, mais difícil. Então, a pessoa tem que se autoavaliar também sempre hoje, né? Onde eu preciso reforçar, onde eu não preciso reforçar. Eu acho que a pessoa também tem que muito avaliar. Isso é uma coisa que eu sempre fiz também, Wagner. Eu sempre Sim. assistia a aula, lia livro, e se eu não concordasse, ele falei, não está legal isso aqui, né? Vou buscar outra fonte, vou ver outra opinião, né? Eu acho que a pessoa quem quer ir além, né? Quem quer ir mais profundamente nas nossas disciplinas, tem que ter essa crítica, sabe? De não só receber e também de buscar, de ser ativo, né, na busca. É esse senso crítico, né? A gente tem que ter esse senso Uhum, crítico mais aflorado. E eu passo isso muito quando eu vou dar aula em pós-graduação e para a parte interna da secretaria. Assim, eu uhum, quero que discorde, né? A uhum, discordância ela é salutar, né? Para você ter uma exatamente. síntese qualitativa, né, e realmente producente, você tem que ter uma dialética, teses contrapostas, né? É. Até porque ninguém é senhor de todos, é igual você falou, a gente não tem todas as respostas, né? Não, não. E se a gente não tiver essa escuta ativa, né, a gente se fecha no nosso mundo e não cresce, né? Porque vem sempre uma ideia interessante de alguém, né? E, 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 é, uma, e é uma característica que o juiz tem que ter, né? É sim, o, é o contraditório verdadeiro, né? exato, exato. Você está aberto para ouvir e deixar que a opinião do outro possa te influenciar, né? Você está aberto para isso, né? E eu acho que diversas oportunidades você já vivenciou isso, né? Às vezes você já tinha uma tese já firmada num sentido, Uhum, e a dinâmica tanto do processo dos advogados ou do que você apurou ali numa sala de audiência te fez uhum. refluir, né? Sim, Então, não, isso é fundamental para um Estado democrático de é. direito, né? E, Com certeza. e assim, passando também para um outro estágio aqui da live, eu recebo muito esse tipo de pergunta, eu acho que também você deve receber. Tem no geral, eu acho que também foi afetado por esse estado de pandemia, mas já até anterior a isso, a própria reforma trabalhista, né, ela teve um impacto muito grande nessas relações de capital e trabalho.
e também teve um impacto nos concursos, né, na carreira trabalhista em si, tanto para tribunais quanto para a magistratura, principalmente para a magistratura, que unificou o concurso, uma série de alterações na sistemática do concurso em si. E o que fez minguar os concursos para a magistratura do trabalho. Eu peguei uma safra que tinha de 5 a 7 concursos por ano da magistratura do trabalho. Então, sempre tinha oferta para cargos de juiz do trabalho. Foi uma época também que criou-se, né, muitos cargos de juiz do trabalho. Teve um elastecimento da competência com a emenda constitucional 45, né, de 2004. E a Justiça do Trabalho teve o seu protagonismo e com essas criações de cargos, né? E agora a gente está vendo uma certa retração, mas eu acredito que é no país como um todo, né? Em todas as esferas a gente está sentindo isso. Justiça Federal, Justiça Estadual, esse contingenciamento aí do orçamento. O que tem feito muitas pessoas a refletirem. Será que essa área é para mim mesmo? Será que eu sou realmente vocacionado, que eu devo persistir ou não? Eu estou tendo muito relato disso. E o engraçado, que eu estava falando antes do meu livro Pela Juspódio, que é um livro mais motivacional, tentando aflorar esse lado vocacional de quem pretende a carreira para a magistratura do trabalho. Lá tem essa parte de vocação e eu sou até suspeito para falar que eu amo o que eu faço, o meu ofício, e sempre vou falar bem. Mas aí tem muitas pessoas se questionando, será que eu devo permanecer? Quando vai ser o próximo concurso? Que a gente não tem previsão ainda, a gente tem uma lista de espera de uns 70 candidatos, acredito. Possivelmente teremos algumas nomeações nesse segundo semestre, mas não é garantia de que todo o cadastro de reserva vai ser nomeado em curto período, né? Então a gente tem uma perspectiva a médio prazo, talvez 2021 ou no outro ano. Será que isso me faz desistir ou não, né? Com as perspectivas, ou migrar para outra área, né? Que eu acho que isso também tem que ser considerado de caso a caso, né? Mas eu falo para o pessoal, persista na área trabalhista, ainda mais agora. A gente está vendo esse protagonismo da Justiça do Trabalho, das matérias trabalhistas que estão sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal, né? Esse aumento de demanda, acredito que aí no Rio de Janeiro deve ter explodido, né, essas demandas nesse período, né, de pandemia. Eu queria ver com você se você tem uma mensagem de motivação, uma mensagem de puxar esse pessoal para a própria magistratura do trabalho, né? E ainda mais uma pessoa vocacionada. Às vezes a pessoa precisa daquela palavra de incentivo, né? Porque fica um momento sem saber para onde que eu tenho que destinar os meus esforços, né? Eu acho assim, você já resumiu aí o panorama que a gente vive, né? Que foi agravado com a pandemia. Então, assim, claro, uma entre-safra de concurso já era esperada, né? Até pela política que hoje, né, é majoritária, que é uma política de não inchar gastos públicos, né? Enfim, é uma outra perspectiva. Mas, assim, eu com os anos que eu tenho já de experiência na área e de concurso, né? Eu sou professor de concurso desde o ano 2000, foi quando eu comecei, 2000, 2001 ali, já são 20 anos, né, acompanhando os concursos e a gente vê esses momentos assim de dificuldade, né? E para o candidato eu sei que às vezes parece muito uma coisa que vai demorar 1, 2 anos, né? Mas para a carreira, para a vida, né, que se você tem essa vocação e é o que você pretende fazer da sua vida, isso é um contratempo, eu acho, né? O que eu tenho aconselhado as pessoas a fazer é o seguinte: cada um, claro, sabe da sua vida, né? Mas quem tem essa paixão pela área como nós, eu não acho que a pessoa deva desistir. Eu acho que a pessoa deve ampliar o leque hoje, né? O que eu chamo de ampliar o leque? É ter um pouco de humildade e ver que outras coisas também podem ser boas, né? Até que a gente consiga o nosso sonho final, né? Então, o que eu chamo de outras coisas? Pode ser tanto a gente fazer um plano B, né, de ter uma outra carreira ligada à área trabalhista, né? Às vezes eu quero ser juiz, mas, poxa, aparece um concurso para servidor,
tá aí, eu e você passamos por isso, né? E Sim, foi ótimo para a nossa carreira, né? excelente. Ou então eu consigo uma boa posição no escritório, onde eu posso estar ganhando experiência, fazendo audiência, trabalhando na área. Poxa, não é o salário que eu gostaria, sim, mas de repente, calma, é uma construção, né? Eu costumo falar, assim, quando eu estava estudando para juiz, eu era servidor, eu recebi uns 4 ou 5 convites para virar o assessor de desembargador, o assessor pleno, né? Sim, E eu recusei, porque assessor desembargador não ficava tem 10, vida. 12, não tem vida. E eu vi aquilo ali, eu falei, não, é legal, é bonito e tal, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é ser juiz, então eu quero focar nos estudos, né? Então eu fiquei ganhando menos, perdi uma oportunidade, mas porque eu já tinha, né, um outro objetivo em mente. E assumi aquela perda para depois ter um ganho. Eu acho que a nossa vida hoje, né, e eu vejo isso muito, assim, falo pelos meus filhos e pelos meus sobrinhos, eu acho que a gente tem muita pressa de tudo, né? A gente quer muito para ontem ou para Muito hoje, imediatista, né? Aquela muito coisa. imediatismo, ansiedade, né? Enquanto que a nossa construção para ser juiz é uma construção lenta, né? São pouquíssimos os casos que acontece o que, graças a Deus, aconteceu comigo. De 10 meses, da formatura à posse, foram 10 meses. Mas isso hoje nem pode mais, né? Hoje tem que esperar pelo menos Na os 3 prática. anos. Né? Uhum. Mas, assim, é uma construção de médio prazo. Então, assim, quem está começando a se dedicar agora, quem está aí percebendo a preparação, tem que pensar o seguinte: para você chegar nesse ponto de passar no concurso, é coisa de 1, 2, 3 anos maturando, né? Então, talvez a gente possa pensar o seguinte: poxa, a vida está me dando um sinal, está me dando uma oportunidade para eu fazer as coisas com calma, com qualidade, para fazer o que eu realmente quero, né? Fazer esse investimento, mais óbvio, desde que a sua vida permita que você tenha esse tempo, né? Se não tiver jeito, você precisa ganhar dinheiro para ontem, vá lá ganhar seu dinheiro para ontem e tente arrumar um tempo para manter o estudo do seu sonho, né? Que é a forma de você tentar aliar. Agora, eu acho realmente que 2 anos e meio para termos um outro concurso e a gente poder, né, ter o nosso sonho ali, uma oportunidade de conseguir o nosso sonho, nesse panorama maior não é tanto tempo assim. É um tempo normal de maturação, de estudo, né, de compromisso. Agora, se estivesse nessa posição, eu continuaria o estudo para trabalhista e abriria o leque para fazer carreiras semelhantes, né? Juiz federal, defensor, alguma coisa assim que eu pudesse manter esse estudo, abrir um leque para outras matérias e ter mais oportunidades, né? Sem perder o foco para o objetivo Sem perder o final, que é a foco. magistratura do trabalho, né? É isso aí, é o que eu acho. E não, é bem interessante mesmo. E é bom a gente explorar outras visões assim para poder municiar, né, o pessoal que está estudando aí e dar uma luz, né, nesse É. momento bem triste que a gente está passando. E, E assim, talvez. e uma Pode coisa falar. rapidinho, só para complementar, Marcos. Por exemplo, quem hoje advoga, né, e quer ser juiz e quer estudar, eu tenho certeza que pós-pandemia o direito do trabalho vai bombar, né? Então, até do ponto de vista aí, bem prático e objetivo, né, de renda, né, eu acho que a advocacia vai ter uma onda, né, um momento bom, de muito trabalho, de muitas ações, porque, infelizmente, muita gente perdeu o trabalho. Sim. Vão ter muitas questões para a gente discutir dessas medidas provisórias todas, né? Então, vem muito serviço por aí, sem dúvida. E teve muito advogado também que desistiu de certa forma, migrou de campo de atuação com a reforma trabalhista, né? E que Uhum, às vezes foi uma postura precipitada até, né? uhum, Porque essas questões, dependendo da política governamental que a gente tenha, muda de uma hora para outra, né? O que de fato está acontecendo, com uma pandemia que ninguém esperava, você vê um protagonismo que as medidas provisórias mais importantes dizem respeito à área trabalhista, né? Ou à uhum, parte de benefícios, né? uhum, E você tem que dar uma vazão, uma interpretação para isso. Então, o primeiro juiz da causa ali vai ser o advogado. uhum, Se você não tem um apoio de um advogado que ele estuda, que ele corre atrás ali para esclarecer dúvidas, seja por consultoria, seja uhum, por outro tipo de atividade advocatícia, ele sai na frente ali como profissional, né?
É, Então, e ele pode aliar isso para um estudo para concurso, né? E é sim, justamente sim. a pergunta de um advogado aí do Rio de Janeiro, chama Yuri. Ele fez uma pergunta para mim em relação a isso, nessa perspectiva atual, como se era possível unir os esforços aí de uma advocacia trabalhista com a vida de concurseiro. Eu acho plenamente possível, e até que a gente tem atualmente um leque de opções, né? A parte de Uhum, compliance trabalhista é uma delas, né? Que está uhum, crescendo, está tendo tá tendo várias vertentes de atuação para o uhum. advogado. Eu acho assim, ó, antigamente, na minha época, né? Esse negócio de minha época é complicado, né? Mas Aham. outro dia eu falei isso pro meu filho, ele tem 7 anos agora, mas ele tinha 6. Meu filho, na minha época, porque na minha época ele virou para mim e falou assim, pai, a minha época é agora? Derrubou. Mas então, na minha época, o normal de aprovados em concurso da magistratura eram advogados, advogados militantes. É engraçado, depois o perfil mudou para profissionalização do concurseiro, né? Do Sim, cara que mais se dedica ao concurso. E eu acho que agora, eu acho que a gente vai ter um resgate desse passado, né? Porque não dá mais para a pessoa ficar parada, né? Só estudando, isso vai ser uma minoria, né? A pessoa ter só isso como, né? Quem puder, maravilha. Quem tem essa condição, show, não tem preconceito nenhum. Mas acho que a maioria vai ter que fazer isso, como o Yuri, continuar trabalhando e, né, se dedicar aos estudos. Eu acho compatível sim, tá, Yuri? E acho que o bom advogado hoje é o sujeito que tem um nível de conhecimento da forma como é exigido para um concurso de magistratura. Eu tive exato. inúmeros alunos ao longo desses anos todos que fizeram os estudos, tal, não sei o quê, acabou não passando no concurso e aí acabou tendo outro roteiro de vida. E são profissionais que hoje olham para trás e falam, olha, ia ser legal ser juiz, mas não estou arrependido não. Pelo contrário, o estudo que eu fiz me catapultou de uma forma que as coisas foram, né, foi uma sinergia. E eu acredito piamente nisso hoje. Né? Eu acho que o advogado trabalhista hoje, que estuda, que tem essa formação no nível que se exige para um concurso de magistrado, é um sujeito que encontra bom trabalho em qualquer lugar do país, porque, infelizmente, são poucos. A gente tem que falar isso. Assim, o Sim. nível que a gente encontra não é o nível que a gente desejaria, né? E pode melhorar muito. Então, assim, essa convergência de interesses vai te ajudar nos dois polos, né? E também acho legal lembrar o seguinte, gente, a área trabalhista, ela não está sendo destruída, ela está sendo refeita. É uma nova... Que era outra pergunta aí. O pessoal fala dessa questão de desmonte de direitos sociais, de extinção de trabalho, que é pelo Não, contrário, né, não. atualmente. Né? Eu acho, ao contrário, assim, e essa coisa do desmonte dos direitos sociais é uma coisa que a gente tem que analisar com muita calma, né? Porque essa pandemia mostrou algumas coisas que já eram patentes para quem estuda, né? Por exemplo, carteira assinada alcança hoje o quê? 40% da população ativa. Nós temos um exército de pessoas que a gente está vendo aí nas filas da Caixa Econômica, completamente à margem do sistema. E a nossa legislação até hoje não conseguiu, né, resolver esse problema. Então eu acho que a gente está numa fase em que a gente não vai simplesmente destruir o que a gente já construiu, mas que a gente vai buscar um novo modelo. Como vai ser esse novo modelo é o debate que a gente vai ter que viver hoje. E espero que a gente faça esse debate sem aquela coisa bipolar, né, de esquerda, direita, bom e mal, porque isso aí tá atrapalhando a gente, né? É uma polarização, né? A gente está vendo em todos os ramos. Né? Você É, vê até, assim, numa relação que já é por si só polarizada, e você vê esses debates políticos partidários, nem é política, é. político partidário, em audiência, né? Uhum, Que é um desafio também no dia a dia, uhum. a gente lidar com isso e, de alguma forma, você resgatar essa dinâmica de direito social e colocar isso na mesa e poder contribuir de alguma forma, né? Seja É, numa conciliação ou seja numa sentença bem fundamentada, né? E aí tem coisas assim, por exemplo, a MP 905, que acabou não sendo votada, né? Ela, quando chegou no Senado, ela chegou com um dispositivo, com um artigo que ninguém comentou muito, mas que ia ser uma revolução.
era o mais um 855 traço alguma coisa, que ia permitir acordo extrajudicial Sim, com advogado em cartório, sim, sem ter que passar na justiça. E aí, claro, vai ter gente para um lado, vai ter gente para o outro, mas pensa só em termos de trabalho para advogado, por exemplo, sim, né? sim, E de rapidez na solução, né? E, então, assim, a gente tem que começar a olhar para essas novas ideias e sentar com calma e ver. Pode ser interessante, muita coisa pode ser interessante, né? E uma coisa a gente também já pode falar, passado aí 3 anos da reforma trabalhista, né? Sabe, as coisas estão de pé, né? Não sim. foi o fim do mundo, né? A arbitragem, todo mundo falou, arbitragem, está lá a arbitragem, sendo usada muito pouco ainda, né? Não deu grande impacto, ninguém perdeu seus direitos por causa da arbitragem, entendeu? E a gente sempre falou mal de arbitragem a vida inteira, Sim. né, na área trabalhista. E está lá, e tem gente usando, e esses poucos que usam estão gostando. Então, assim, eu acho que a gente está na hora da gente superar, sabe? Da gente começar a olhar com um pouquinho mais de calma, debater, sentar, refletir, e muita coisa nova tem para surgir. E acho que o advogado vai ser o grande protagonista. Porque se me perguntarem assim, o que eu acho que esse governo pretende para a área trabalhista, né, é o que ele pretende para tudo na área pública, né? É não inchar. E isso leva o quê? Leva a gente a ter mais soluções extrajudiciais, né? E aí quem fica empoderado é o advogado. O advogado é a Sim. função essencial justiça que vai poder dar vazão para isso, né? Então é um momento propício, eu acho, para a área trabalhista e para quem sai na frente, né? Para Sim. quem, né, se adapta primeiro. Eu acho que é por aí. Calvê, gostaria de agradecer mais uma vez, que a gente já está batendo 1 hora aqui quase. Legal, legal. E era essa que era a intenção de fazer um bate-papo, como se fosse uma entrevista também, para conhecer mais o seu lado humano, né? A gente vê muito aquele holofote, né, de Né? professor, né, de juiz, mas assim, a gente queria ver também aquela questão do concurseiro, da pessoa que passou no concurso como auxiliar judiciário, que trabalhou em secretaria, que fez ofício de juntada, de atendimento do balcão, começou de É, baixo, né? é E isso aí. agora está essa sumidade aí na parte de direito do É, trabalho que inspira muitas pessoas, né? E você me obrigado. inspirou muito aqui na minha carreira e eu sempre tento inspirar em bons exemplos. Você é um deles, viu? E Obrigado. agradeço o comprometimento e por ter aceitado esse convite para falar, para ter um papo leve, né? A gente está tendo também Uhum. uma disseminação muito grande de informação jurídica, É, pandemia, Covid-19, e é só live com tema jurídico, fica até carregado, né? E eu é, queria passar alguma coisa mais leve e também para tirar um pouco dessa inquietação para quem está prestando concurso, para quem está um pouco na dúvida dessa área trabalhista e para resgatá-los de alguma forma, né? Eu aham, acredito que a gente tenha conseguido isso, né? que Quem, bom. quem não conseguiu deve ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha, né? Falar, acho que eu vou seguir o que ele está falando, né? E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar por essa pessoa excepcional que você é. Obrigado. E quero deixar aqui você com a mensagem final, para você falar aí o que achou e uma mensagem também para o pessoal da área trabalhista para persistir. Isso aí. Pessoal, então, primeiro deixa eu fazer uma propagandinha, porque Fica à vontade, viu? a gente vai fazer uma live na segunda-feira, 9h30 da manhã, pela Associação dos Juízes, né? Eu não sei se você sabe, Vargas, mas hoje, além de tudo, eu ainda Sim, entrei sei sim. nessa. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, a BMT, que é uma Ainda nova. arranjou um tempo ainda, Ainda né, arrumei para um tempinho mexer para nisso. isso. E é uma coisa tão tranquila, né, que não dá É. estresse nenhum. Mas é uma nova associação e a gente vai fazer na segunda, 9h30 da manhã, vai ser no meu canal do YouTube, meu canal pessoal, por fins aí de ferramentas, né? Mas vamos fazer uma entrevista com um deputado que é o relator da MP 927. Legal. Então, vai ser bem interessante para a gente discutir coisas do futuro do direito do trabalho, como é que eles estão vendo isso lá no Congresso, o que eles estão pensando para o direito do trabalho.
acho que vai ser bem produtivo, tá? E eu queria, assim, gente, como mensagem final, né, primeiro agradecer a oportunidade. Wagson é um exemplo aí de um juiz que leva a carreira para frente, né, que leva a nossa mensagem para frente. Esse trabalho que é muitas vezes tão massacrada na mídia, né, tão mal falada, né, entre certos setores da sociedade, mas que a gente sabe, a gente que vive lá, a gente sabe da importância dela, né? Que eu costumo falar, não é uma importância apenas de dar direitos ao trabalhador, né? Não é isso. A Justiça do Trabalho, a grande missão dela para mim é a missão de todo o Poder Judiciário, né? Que é trazer justiça para quem tem direito, né? O empregador, eu costumo falar, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar, ele tem que se sentir em casa também na Justiça do Trabalho, para ele saber que quando ele fez tudo certo, quando ele está com tudo correto, ele não vai perder, ele não vai ser condenado, ele não vai ser massacrado, porque ele cumpriu as regras, né? E o empregado é a mesma coisa. Ele tem que saber que quando ele tem o direito, ele vai lá buscar, ele vai conseguir o direito dele. Ou seja, é isso que a gente quer, né? A gente quer uma justiça forte, uma justiça imparcial, uma justiça técnica, uma justiça e que tem, de diferente das outras, algo que a gente não pode perder, que é uma sensibilidade social diferenciada. Eu acho que é isso que justifica a gente ser uma justiça especial, né? A gente ter essa sensibilidade com um conflito que é um conflito que diz respeito à própria vivência, né? Ou seja, de você viver dignamente. E é isso que nos apaixona tanto na área trabalhista, no direito do trabalho. E eu fico feliz aí de poder contribuir um pouquinho, né? Passando aí um pouquinho da minha experiência e dizendo que depois de 23 anos eu ainda amo o que faço, ainda gosto do que eu faço ali no meu cotidiano, né? E que vale a pena você investir na sua vocação, naquilo que você deseja, porque a resposta vem, tá, gente? E é uma máxima que a gente não pode esquecer para quem quer fazer concurso. Você vai chegar lá desde que você não desista. Se você não desistir, a sua vez na fila vai chegar, né? Aconteceu para mim, aconteceu para você, né, Wagner? Acontece para quem está lá fazendo e não desiste, tá? Vai dar certo, continue firme aí, e o que a gente puder ajudar, estamos sempre à disposição de todos. Obrigadão, gente, valeu. Tá ótimo, vou encerrar aqui. Mais uma vez agradeço aí, mando um abraço para a família aí e vida Igualmente. segue aí, viu? É isso aí, a gente está sempre à disposição aí. E falar para o Maravilha. pessoal que a live eu vou deixar no canal do YouTube, tá bom? E disponível lá no Instagram. E depois, quem sabe, a gente faz mais outras lives aí, mais para frente, tá bom? Maravilha. Boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Wagner. Tchau, tchau.